Estamos de volta. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, aqui em Patos de Minas, e nós começamos um estudo sobre lealdade. Semana passada nós falamos sobre lealdade dos anjos e nós tivemos que dar um passeio lá no céu e dar uma olhada através da palavra de Deus o que aconteceu, né? E ali eu acredito que a lealdade dos anjos, ela aconteceu por causa do exemplo, né? Primeiro, o exemplo que eles têm até hoje, né? Do Pai e do Filho. E eles resolveram não ir com Lúcifer, mas serem fiéis ao Pai, fiéis a Deus. Isso é um exemplo para nós, né? Mesmo sendo seduzidos pelo anjo caído, né? Eles permaneceram fiéis. E hoje nós vamos falar sobre a lealdade na guerra. Nós estamos numa guerra. Nós estamos em guerra. Se nós não estivéssemos em guerra, a Bíblia ela não falaria sobre capacete, sobre escudo, espada. Não é verdade? O Salmo 91 fala sobre a seta que voa de dia, sobre um laço do passarinheiro, sobre uma mortandade que assola ao meio-dia, e a Bíblia chega a dizer que cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Estamos numa guerra. Estamos em guerra. E para falar de lealdade na guerra, nós precisamos falar também da deslealdade, que é uma coisa que está cada vez crescendo mais. A deslealdade, você vê isso todos os dias. Se você liga a TV, você vê notícias sobre deslealdade. Isso está, vamos dizer assim, impregnado na nossa sociedade. Então nós vamos iniciar esse estudo sobre lealdade na guerra, falando sobre a deslealdade de um rei. E para isso, eu peço que você abra sua Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, eu espero você achar. Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, o segundo livro de Samuel, capítulo 11. O título está assim: Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou
com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos falando sobre a deslealdade de Davi. A Bíblia diz que era costume dos reis saírem para a guerra. Naquele tempo, era tempo de estar na guerra. Na verdade, era a 8ª guerra que Davi participava. E era para ele estar ali. Mas ele mandou o seu general, chamado Joabe. Ele mandou o seu general e ele resolveu ficar em Jerusalém. Foi a pior coisa que ele fez. Foi deixar de ir para a guerra e ficar em casa. Quando ele fez isso e ele ficou em casa passeando, tirou férias, né? E ali ele viu algo que, se ele estivesse na guerra, com certeza, ocupado, com certeza ele não teria visto isso. Mas quando nós tiramos férias da fé, quando nós deixamos de pelejar, nós começamos a notar algumas coisas ao nosso redor. E foi aí que ele viu essa mulher casada que estava tomando banho, e ele acabou chamando, mandando trazê-la, se deitou com ela, e essa mulher se achou grávida. Amados irmãos e irmãs, veja bem, nós estamos em guerra. E a guerra é permitida por Deus. Sabe, quando você está com a mente ocupada, né? Diz que mente vazia é oficina do diabo. Quando você está com a sua mente focada ali, sabe? Na batalha. Às vezes, tantos problemas que surgem, Deus permite para que a gente fique alerta, para que a gente fique na fé. Então, aparece um problema aqui, aparece outro lá, e a gente vai lutando, vai guerreando. A gente, quando está na batalha, a gente queima, e a gente está aqui naquela batalha. Nós estamos focados, e o que acontece ao nosso redor passa despercebido, porque nós estamos focados. Sabe, era a época de Davi ir para a guerra, mas ele não foi. Era para ele estar na guerra. Quando nós estamos na batalha, nós não nos apercebemos de algumas armadilhas do diabo. Sabe, a gente passa, nem olha, a gente passa, vamos dizer assim, estamos ocupados demais para perceber algumas coisas que Satanás coloca no caminho. Então, por ele não ter ido para a guerra, por ele não estar ocupado naquilo que Deus mandou fazer, ele acabou trazendo essa mulher. E aí, é lógico, a conta chega. A mulher se achou grávida e mandou um WhatsApp para ele. Ó, eu estou grávida. Por quê? Porque a conta chega. Não tem como. A conta chega. Davi, a conta chegou para ele. E eu vou dizer uma coisa para você, a conta da deslealdade, ela é muito alta. Por causa da deslealdade de Davi, ele perdeu 2 filhos. Olha só que coisa. Quando nós somos desleais, parece que até a nossa geração é comprometida. O nosso futuro é comprometido por causa da nossa deslealdade.
Ele perdeu esse filho, que a mulher ficou grávida, perdeu. Depois nasceu Absalão. E a Bíblia diz que Absalão era muito bonito. A Bíblia diz que ele era bonito do alto da cabeça à planta dos pés, até o dedão. E orgulho do pai, né? Aquele menino tão bonito, né? Mas aquele menino, ele fez com Davi, na verdade, Davi, o seu palácio ficava numa colina, né? Onde ele olhava as casas lá embaixo. E foi ali que ele viu aquela cena. E quando Absalão ficou contra o seu pai, a Bíblia diz que ele chamou todas as concubinas, todas as mulheres do seu pai, Davi, e ele ficou com todas aquelas mulheres num lugar alto, onde todo mundo, todo Israel estava vendo aquela cena. E Absalão acabou também morto. Então você vê que a conta da deslealdade, ela é muito alta. Muito alta. E aí, o que aconteceu? Depois que a mulher falou que estava grávida, né? No verso 6, diz assim, verso 6 agora. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Isso não era costume. Davi tinha mensageiros, mas ele mandou chamar Urias para perguntar. Urias era esposo de Batseba, a mulher o qual Davi engravidou. E aí, depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Quer dizer, Urias, ele não notou, né? Mas estava estranho. Davi, lógico, Urias, quem era Urias? Urias era um dos 37 valentes de Davi. Davi tinha 37. Davi tinha muitos soldados, milhares, mas 37 se destacaram. E dos 37, 30 era a sua tropa de muita confiança. E Urias fazia parte daqueles 30. E olha só que coisa, hein? Aqueles 30 homens eram muito leais. E quantas vezes Davi estava na batalha e quando um inimigo ia atingi-lo, aqueles soldados leais se jogavam na frente com escudos, protegendo o rei. Quantas e quantas vezes eles se jogaram na frente com o escudo para livrar Davi de uma flecha, de uma espada, de uma lança. A lealdade deles era algo que, se Davi desejasse beber da água de um poço onde estava cercado de inimigos, só de suspirar por aquela água, eles corriam lá e buscavam. Davi sabia da lealdade deles. E a Bíblia diz que Davi derramou a água como libação ao Senhor, não chegou a tomar, por causa de tanta lealdade daqueles homens. Então, Urias era um guerreiro fiel, leal, mas, mesmo assim,
Davi foi desleal. Então, Urias começou a ser convidado no palácio, recebeu presentes, algo estava estranho. Verso 9 diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Na verdade, eram 103 quilômetros. Já pensou? Era uma jornada muito grande. Ele vinha a cavalo, cansado, mas ele não desceu à casa dele. Davi, ele queria que Urias descesse à sua casa e coabitasse com a sua mulher, e aí sim ele poderia se safar, e o filho, seria de Urias, vamos dizer assim. Então, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha como ele era leal, né? E ele chega até a dizer, porque Urias era um heteu, quer dizer, não era da terra de Israel. Ele foi integrado ao povo. Mas mesmo assim, veja que ele falou da arca, e a arca representava a presença do Senhor. E ele disse: a arca está numa tenda. Israel, Judá estão em tendas. Joabe, o general, também está nas tendas. Eu vou para casa? Não, eu vou ficar aqui. A lealdade dele aos seus companheiros de guerra. E aí, verso 12, diz assim: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Era muitas férias, né? Davi estava muito bonzinho com ele, né? Davi o convidou, verso 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Olha só que coisa. Davi chegou a esse ponto de embebedar ali o seu soldado, mas mesmo bêbado, ele continuou leal e não desceu à sua casa, nem bêbado. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Amados irmãos e irmãs, olha só que coisa. Davi escreve uma carta, sela a carta e entrega para o próprio Urias, para que Urias entregasse ao general Joabe. Na verdade, Urias estava levando a sua sentença de morte. Mas, entenda bem, mesmo estando tudo meio estranho, Urias levou aquela carta e não abriu aquela carta.
Ele poderia abrir aquela carta, lógico, errado, violar uma carta. Até hoje, nós não podemos fazer isso, abrir uma carta que não é nossa. Mas olha só, aquele soldado leal, ele não abriu a carta. Ele levou a carta fechadinha. Ele era leal. Ele tinha lealdade. E ele levou a carta sem abri-la. Amados irmãos e irmãs, a pessoa que é leal, ela não vai mexer naquilo que não é dela. A pessoa que tem lealdade, ela não vai mexer naquilo que não é seu. Ao contrário disso, a deslealdade, ela se reflete nessa passagem que diz que deixaram Urias sozinho. Enquanto o leal está junto na batalha e diz assim: estou com você, vamos em frente, estamos juntos. Enquanto o leal está ali para servir, o desleal deixa sozinho. E é assim que tem acontecido nesses dias. Nos momentos mais difíceis de guerra, os desleais nos deixam só. Nos momentos de batalha, nos momentos mais difíceis, os desleais vão embora. Os desleais nos deixam sozinhos. É assim que é. O desleal nos abandona, nos deixa só. Mas não estamos só. Estamos com Deus. Talvez você já foi vítima de um desleal. Talvez você diga assim: pastor, Urias morreu. Foi enganado, foi traído e morreu. O que adianta eu ser leal? Se olha só o que aconteceu com Urias. Aí nós precisamos entender isso aqui, ó. Efésios capítulo 6, verso 5, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Amados irmãos e irmãs, vale a pena ser leal. Vale a pena fazer como se fosse a Cristo. Seja leal. Seja leal ao seu companheiro de guerra. Seja leal. E se você tem uma pessoa leal do seu lado, honre essa pessoa. Porque a lealdade é a virtude dos anjos que permaneceram no céu. A lealdade na guerra é ser fiel até a morte. Essa é a meditação de hoje, a segunda parte do nosso estudo. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, junto com os nossos irmãos em vários lugares desse Brasil. Pai querido e Pai amado, nós estamos em guerra e nós oramos para que o Senhor nos conceda
habilidades, sabedoria, força, fé, para que a gente possa, ó Pai, continuar essa batalha sem que venhamos nos perder no caminho. Senhor Deus, ajuda essa pessoa que talvez esteja enfrentando a maior batalha da sua vida. Talvez essa pessoa, ela está enfrentando uma guerra no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, na família. Senhor, envia o suprimento, faz chegar suprimento nessa trincheira, meu Pai. Essa pessoa, ela precisa vencer para a glória do Teu nome. Então que nesse instante que Deus te visite, te dando condições para que você venha vencer essa batalha. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, coloca no nosso coração essa lealdade, ser fiel até a morte. O Senhor disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê essa condição. Queremos ser fiéis até a morte. A lealdade na guerra é ser leal até a morte. Sabemos que o Senhor é quem recompensa. A nossa recompensa não vem de homens. A nossa recompensa vem de Deus. Eu oro por essa pessoa que está em guerra. Que Deus te dê vitória, guerreiro. Vale a pena ser leal. A tua recompensa vem de Deus. Pai querido e Pai amado, nós oramos agora por todas as pessoas que nos pedem oração. Oramos pelo seu Ivo, oramos pela Dona Heloína, oramos pela Isabel, oramos pela Carmen, oramos pelo Marcelo, oramos por todos, meu Pai, nesse instante. Que Deus possa te visitar, que Deus possa tocar na tua vida, cura, salva, liberta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos também pelo nosso Brasil e pelas autoridades constituídas. Que Deus seja o Deus dessa nação. Oramos, ó Pai, nesse instante por todos os empresários, funcionários e aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa abrir a porta. Pai querido e Pai amado, nós oramos pela cidade de Patos de Minas. Pedimos ao Senhor, prospera. Envia, Senhor, envia sobre essa cidade o teu poder. Que haja um avivamento antes do Senhor vir. Que haja um avivamento. Oramos por todas as igrejas dessa cidade. Pai querido e Pai amado, dê sabedoria àqueles que foram investidos de autoridade. Que o Senhor dê entendimento, sabedoria, para que eles possam servir a população. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nesse instante, eu levanto esse copo com água e peço a tua bênção. E quando essa pessoa levantar esse copo com água, que também seja abençoado em nome de Jesus. E você que acredita, diga eu creio, diga amém, diga graças a Deus. Vamos beber juntos com muita fé.